Ninguém inventou o dinheiro. Assim como a linguagem e a ciência, ninguém inventou o dinheiro. Não houve um rei sábio que percebesse os inconvenientes do escambo, da troca, e que, portanto, tenha ordenado que seus súditos adotassem um único objeto que passaria a constituir um dos lados de cada transação. Para começar, seria necessário uma espécie rara de gênio para conseguir perceber as potencialidades do dinheiro sem nunca tê-lo experimentado. Em um mundo de troca, alguém que falasse sobre a mudança para o sistema monetário passaria por louco. Só para você ter uma ideia, alguns dos objetos já usados como se fosse dinheiro, como elemento de troca: pão, conchas, sal, pregos de ferro, cigarros, pigmento vermelho, rum, dentes de baleia. Em vez de trocar seus valiosos porcos por cavalos, por que não aceitar algumas pedras lisas? Não se preocupe com o fato de não as querer. Alguém lhe dará os cavalos em troca delas. Vamos ter boa vontade, pessoal. Se todos concordássemos que essas pedras inúteis são valiosas, estaríamos muito melhor. Também já fica aqui a clara objetividade de dizer que existe um ato de fé ali quando você troca algum objeto que você produziu, que você possui por alguma outra coisa, que não seja dinheiro, de que aquela troca é válida, que tem alguma equivalência. Quando se fala em dinheiro, você também tem um ato de fé ali, de acreditar, principalmente do dinheiro, esse ato de fé, de acreditar que aquele dinheiro continuará valendo alguma coisa por alguns minutos, alguns dias, algumas semanas. Caso contrário, você não venderia seus objetos ou sua produção em troca de dinheiro, sendo que no dia seguinte aquilo já não valeria muita coisa. É o que acontece, por exemplo, quando a inflação está muito alta. Você nunca sabe se a troca que você está fazendo está valendo a pena. Quando ninguém mais sabe se a troca está valendo a pena, todo mundo começa a aumentar os preços. A origem da inflação, a gente pode fazer um outro vídeo para conversar a respeito disso num momento mais oportuno. Mas perde-se a fé de que aquilo continuará valendo por algum tempo, ou pelo menos por algumas horas. Então as pessoas ou começam a não fazer as trocas, ou elas começam a hiperinflacionar o valor, superestimar o valor dos produtos. Outro problema com a teoria estatal da origem do dinheiro é que não há registros desse sábio governante que tenha criado o dinheiro, enquanto já tenhamos provas suficientes de que civilizações antigas já fizessem o uso do dinheiro. Como na própria economia capitalista, o desenvolvimento do dinheiro foi um subproduto não intencional, mas de extrema providência do comportamento egoísta dos comerciantes. Karl Menger, fundador da denominada Escola Austríaca de Economia, ofereceu-nos, no final do século XIX, uma síntese convincente da forma como o dinheiro deve ter evoluído. Em primeiro lugar, Menger observou que, mesmo em um ambiente de puro escambo, alguns itens são mais comercializáveis ou possuem maior liquidez, entre aspas, que outros. Liquidez é essa sensação de que você, por exemplo, tem um bem como um automóvel e que você pode voltar a transformá-lo em dinheiro com muita rapidez. Existem outros bens, às vezes até mais valiosos, como um imóvel, mas nem sempre estão com a liquidez tão rápida, né? A não ser que você faça um preço muito abaixo de mercado. Um fazendeiro que parta para a cidade com suas vacas, por exemplo, encontrará mais compradores do que um fabricante de um novo telescópio, que tem a esperança de trocá-lo por um punhado de galinhas e manteiga. Ou seja, óbvio que as vacas terão maior valor ali de troca, ou seja, liquidez, do que um telescópio. Devido a essa diferença, é possível que comerciantes cujos produtos são de difícil comercialização ou de baixa liquidez não encontrem ninguém que os queira e, ao mesmo tempo, deseje dar em troca exatamente os mesmos procurados pelos comerciantes. Um segundo melhor procedimento, argumentou Menger, seria trocar os itens de difícil comercialização por artigos que fossem mais comercializáveis, na esperança de que esses artigos recém-adquiridos pudessem, por sua vez, ser trocados pelos objetos desejados de fato. Retomando o nosso exemplo, o dono do telescópio poderia dá-lo a um ferreiro em troca de algumas ferramentas, que em seguida poderiam ser dadas a um fazendeiro em troca de galinhas e manteiga, ou seja, você vai realizando outras trocas até chegar no seu objetivo. E aí, por coincidência, eu não me lembrava disso, ele fala que plena fé pública, conferida pelo governo dos Estados Unidos, ele é uma pergunta.
Ao analisarem a diferença entre padrão ouro e moeda fiduciária, as pessoas costumam dizer que o dólar americano passou a ser lastreado, entre aspas, pelo próprio governo. A rigor, isso não faz sentido. Por ter padrão fiduciário, nada lastreia o papel moeda. Hoje, os pedaços de papel verde dentro de nossas carteiras não representam nenhuma obrigação por parte do governo dos Estados Unidos. Ou seja, os dólares que você tem aí, caso você os tenha guardado, ele diz aqui que não representa nenhuma obrigação, não é como um papel fiduciário. Além disso, o governo não determina o poder de compra do dinheiro, somente no sentido de controlar a quantidade de notas de dólar em circulação e a disposição das pessoas em confiar na estabilidade da moeda. Mas se todos, de repente, decidissem que os ex-presidentes fossem feios demais para circular com eles por aí, os preços cotados em dólares norte-americanos disparariam, sem que o governo conseguisse controlá-los. Mesmo em um mercado monopolizado, as forças de oferta e demanda são as que estabelecem os preços. Aliás, essa relação de oferta e demanda é algo que a esquerda tem aprendido a duras penas, que não se nega a esse princípio básico. Se você tem um produto que ninguém quer, ele não vai ter valor nenhum. Se você tem um produto que todos querem, certamente o preço dele subirá. Um trecho rápido aqui do livro, não vou terminar. Bom, falta pouco, espero que a sua paciência esteja adequada para concluir uma ideia tão interessante. Menger assinalou que esse processo prosperaria com o tempo. Os artigos que inicialmente desfrutassem de ampla aceitação no mercado, mesmo em uma economia de escambo, acabariam por se tornar mais líquidos, à medida que cada vez mais indivíduos os aceitassem nos processos de troca, simplesmente por terem maior aceitação por muitos. Uma ou outra mercadoria acabaria por apresentar uma maior aceitação no comércio em relação a todas as demais, tornando-se, portanto, dinheiro. À medida que o capitalismo se desenvolvia, os metais preciosos cumpriam esse papel, embora, historicamente, todos os diversos tipos de mercadorias tenham sido usadas como dinheiro. O ponto a considerar é que o dinheiro surgiu no mercado de modo espontâneo, sendo todos os seus tipos originais mercadorias úteis, que haviam sido inicialmente valorizadas por suas propriedades intrínsecas. O dinheiro facilita horrores a nossa vida em sociedade. Afinal de contas, se você vai num restaurante e vamos dar como exemplo aí um lugar que esteja cobrando uma refeição para um casal em torno de R$ 200, você pode olhar e de repente achar que não vale a pena. Seja por causa das instalações ou do atendimento, ou mesmo pelo valor monetário ali, que de repente em outro lugar você poderia gastar R$ 50, ou dependendo da sua demanda, da sua capacidade financeira, você pode acreditar que de repente um almoço que custe mais que 15 ou 18 reais, daí em diante seja caro. Cada um sabe a sua necessidade e o potencial de compra que tem no seu bolso. Eu sei de gente que gasta horrores aí com um restaurante no final de semana, famílias que gastam 2, 3, 5 mil reais e acha isso normal. Quer dizer, para ela, para aquela pessoa que tem o dinheiro e está à disposição daquilo e acha que vale a pena, ok. Tem gente que vai achar que não. Essa, de certa forma, é a graça no capitalismo, que cada um é o senhor do seu próprio dinheiro. O cliente é o senhor de todas as coisas ali. Ele que vai decidir se vale a pena e o que não vale a pena. Vale sempre ressaltar que, havendo muita pobreza no mundo, é sempre muito desagradável quando você vê alguém pagando um vinho, uma champanhe ali, alguma coisa em torno de 5, 10, 15 mil reais. Mas as pessoas esquecem que, havendo mercado por esses produtos, existe toda uma cadeia de gente que se beneficia com isso, desde a produção, distribuição, entrega, armazenamento e o serviço prestado ali por quem entrega. Então, quanto mais ricos existirem no mundo, a chance também vai ser de existirem menos pobres. Já falei aqui no canal que essa ideia de soma zero, de que para alguém ser rico tem que existir o pobre, é uma visão bastante deturpada. É claro que existem situações em que algum rico aí com alguma manobra pode aumentar a pobreza, como aconteceu agora na pandemia, em que a pobreza aumentou no mundo. A gente sabe muito bem por quê, talvez em algum momento mais oportuno eu fale aqui no canal. Muito obrigado pela sua audiência. Tendo a oportunidade, divulgue esse vídeo para os amigos e não deixe de se inscrever caso você já não seja inscrito e clique lá em todas as notificações no sininho. Muito obrigado e até mais.